Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro depois da grande vitória sobre o Bahia. O pensamento agora no duelo diante do Red Bull Bragantino. Técnico Leonardo Jardim cada vez mais à vontade para montar esse time do Cruzeiro. Reforços funcionando, ganhando mais minutos. A preparação até o compromisso de domingo. A venda de ingressos, volta do capitão Lucas Silva. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante, hein? Para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Depois da grande vitória sobre a equipe do Bahia, jogadores do Cruzeiro retornaram a Belo Horizonte, foram liberados. Reapresentação nesta quarta. E aí o Cruzeiro treina até sábado, porque no domingo tem o jogo diante do Red Bull Bragantino, domingo, 8h30 da noite, Mineirão. E bora lá comprar ingresso, hein? Tem muito ingresso ainda à disposição do Cruzeiro. O Cruzeiro não abriu alguns setores inicialmente, roxo superior e laranja superior. O público aí chegando já na casa dos 20 mil. Então tem muito tempo até domingo. Eu sei que o horário não é legal, mas não tem desculpa, galera. Essa campanha que o Cruzeiro vem fazendo, espetacular. 47 pontos em 23 rodadas, é mais até do que a média, que nos últimos anos seria uma média aí para bater campeão, né? Vamos ver agora com o nível aí de Flamengo e de Palmeiras, como que vai ficar isso. Mas o Cruzeiro vem fazendo uma grande campanha para aquele objetivo inicial, ficar no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, ingresso.cruzeiro.com.br, tem muito bilhete à disposição do torcedor. Bora lá. Eu não aceito menos de 40 mil torcedores no domingo, hein? Aliás, menos de 45 mil. Tá lançado o desafio também para a Nação Azul. Bora, chame aí o seu amigo, anime todo mundo, galera. A campanha do Cruzeiro é espetacular. 5 vitórias seguidas, classificação para a semifinal da Copa do Brasil. E o time merece, hein? Por falar em time, uma ótima notícia de ontem é que o Kaique teve apenas cãibra. O Cruzeiro confirmou essa questão. Ele saiu ali, fez alguns testes. Eu fiquei até preocupado na hora, na beira do gramado ali com o Dr. Sérgio Campolina. Mas depois o Cruzeiro atualizou o quadro aí do jovem Kaique. E ele com cãibra não deve ser problema para domingo. O Cauã Prats voltou a entrar e a entrar muito bem. Mas o Kaique, claro, é o titular da posição. Por falar em titular da posição, Lucas Silva volta. Ele cumpriu suspensão na vitória diante da equipe do Bahia e retorna ao time titular, devendo aí, vamos ver, né, o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, muito tempo ainda até domingo, né, tem quarta, quinta, sexta e sábado, 4 dias para treinar e definir a melhor formação. O Eduardo vai cumprir o último jogo da suspensão, não atuou diante do Bahia, não atua também diante do Red Bull Bragantino. E um fator que o Leonardo Jardim ele comemora é que, com o time bem, os reforços não precisam entrar de qualquer jeito na equipe, né? Então os jogadores vão ganhando minutos dentro do que o Cruzeiro pretende para aqueles atletas. O Sinisterra ainda está longe de atingir a sua plenitude na parte física. O Arroio também, foi só o primeiro jogo. Chegou, estava um tempo sem atuar. No Besiktas, tinha perdido treinamentos também. Então, todos esses jogadores vão trabalhar cada vez mais para ir melhorando a condição física até aí ficar à disposição do Jardim, caso ele pense em titularidade. Mas o entendimento é que as coisas acontecendo desta forma é o melhor cenário possível, porque aí não tem pressão para ninguém, né? O torcedor, ele entende o processo, os jogadores vão entrando dentro de uma adaptação da melhor forma possível e o grupo recebendo todos muito bem. Então, o Cruzeiro trabalha com essa questão e está muito tranquilo com esses jogadores que chegaram, os reforços aí que foram contratados na janela e nomes para mudar a cara no ataque. O Luiz Sinisterra e o jovem Kenny Arroio. O Cruzeiro que tem agora uma sequência no Campeonato Brasileiro, com jogos contra Red Bull Bragantino no domingo. No outro sábado, tem a equipe do Vasco no Rio de Janeiro.
Aí na quinta-feira seguinte, dia 2 de outubro, o Flamengo no Maracanã. E depois, no final de semana seguinte, um domingo, que é dia 5 de outubro, o Cruzeiro recebe o Sport. E uma atenção ou um sinal de alerta, porque o Cruzeiro agora tem muitos jogadores pendurados, hein? Titulares absolutos, o zagueiro Vidalba, o meia Matheus Pereira, os atacantes Wanderson e Caio Jorge estão com 2 cartões amarelos e além deles o Wallace e Matheus Henrique. São 6 jogadores pendurados então para essa sequência aí de Red Bull Bragantino em casa, Vasco e Flamengo no Rio de Janeiro e Sport no Mineirão. É o que o Cruzeiro tem agora pela Série A do Campeonato Brasileiro. E a partir de agora, notícias do Cruzeiro após uma vitória imponente em Salvador. O Cruzeiro foi enfrentar o Bahia, que não tinha perdido para ninguém em casa, e arrancou a vitória. Cruzeiro vice-líder do Brasil mais uma vez. Emerson Pansieri, um abraço, boa noite. Um abraço para você também, Cirilo. Boa noite, quem nos acompanha aqui na reunião da turma do Bate-Bola. O Cruzeirão que voltou hoje cedo, os jogadores foram liberados no aeroporto, o Cruzeiro voltando em voo fretado. Até voltaria ontem. Eu falava na nossa jornada esportiva porque essa era uma prática. Só que parece que está tendo alguma alteração aqui no aeroporto de Confins em relação às chegadas, né? O horário da abertura do aeroporto, do fechamento do aeroporto. Então, o Cruzeiro preferiu ficar em Salvador, dormiu lá, descansou, atletas liberados no aeroporto. Amanhã voltam aos trabalhos de manhã, pensando no jogo contra o Bragantino. Aí sim, Cirilo, com a Nação Celeste, mais uma vez marcando presença, né? O torcedor, a expectativa é que ele lote, mais uma vez o Mineirão. O clássico contra o Atlético foi recorde, né, de público do Cruzeiro. E mesmo o horário, 8h30 da noite, né, no domingo, que é mais difícil, principalmente para a turma que vem do interior, a diretoria do Cruzeiro sabe que é o tipo de jogo que lota realmente o estádio. Inicialmente, alguns setores ainda estão fechados, mas com certeza com a venda engrenando, seguindo aí o bom momento do Cruzeiro, essa situação deve evoluir. E para essa partida, o técnico Leonardo Jardim ganhando um reforço importante, Cirilo. Lucas Silva, capitão do Cruzeiro, ficou de fora do jogo de ontem contra o Bahia, foi substituído pelo Matheus Henrique e volta, pois já cumpriu suspensão. Outro que não volta é o Eduardo, esse aí tá fora, porque ainda tem mais um jogo para cumprir. A expulsão ainda no jogo contra o Vitória, lá em Salvador. Foram 4 jogos, pena reduzida para 3, pagou 2, falta 1, então não enfrenta o Bragantino no fim de semana. Vai ser o reencontro, né, com o treinador que passou pelo Cruzeiro recentemente, o Fernando Seabra. Sobre essa formação, eu fico muito com o que disse o Leonardo Jardim, sobre essa formação de time, ideia de time, que ele tem os atletas que jogam constantemente. Mas ele tá feliz da vida, Cirilo, acho que vai ser até tema aí para nossa TBB estendida, né, nossa turma do bate-bola com a presença dos comentaristas, o efeito elenco do Cruzeiro. Não dá para esquecer o que aconteceu. O Cruzeiro contratou alguns jogadores diferentes do que ele tinha no elenco. O próprio Arroio, apenas 19 anos, equatoriano, entrou bem. O Sinisterra entrou bem e foram fundamentais nessa virada do Cruzeiro ontem para cima do Bahia. Jogadores de qualidades diferentes dos atletas que o Cruzeiro tem no elenco. Mexeu no jogo, né? O Arroio entrou muito bem, participou do primeiro gol. Sinisterra faz o primeiro gol, né? O Gabigol entrando também e sendo decisivo. E o Matheus Henrique sendo eleito melhor em campo no jogo de ontem. Então, caras que não jogam com muita frequência há muito tempo, ou pelo menos que não estão entre os 11 titulares nesse momento, decidindo esse desafio. E o Cruzeiro invicto contra os times do G6, né? Vitória contra o Flamengo, vitória contra o Palmeiras, vitória e empate contra o Mirassol, 2 vitórias contra o Bahia e vitória contra o Botafogo. Contra os 5 adversários mais diretos ali nas primeiras posições, Cruzeiro com 19 de 21 pontos possíveis, Pansieri. Exatamente, e aí, Cirilo, se você for ver, times que disputaram até recentemente a Copa do Mundo, né? De clube, você vê aí o Flamengo, você vê o Botafogo, você vê o Palmeiras, equipes que têm um trabalho já um pouco mais longevo que o Cruzeiro, da forma que está sendo feita agora, executada pela diretoria, né, pelo Pedro Lourenço, pelo Pedro Júnior, enfim,
pelo Pelaipe. Então já vem com esse trabalho mais consolidado. A Leila no Palmeiras, né? O Flamengo também aí nadando em dinheiro. Enfim, é diferente e o Cruzeiro está retomando esse protagonismo. Ô Cirilo, uma questão importante sobre o Rian Guilherme. Rian Guilherme não foi relacionado para esse duelo contra o Bahia, mas a informação que vem evoluindo bem nas atividades na Toca da Raposa, volante, jogador que foi contratado também nesse perfil que a gente fala de Arroio, que é mais novo, também porque é um jogador jovem, pode ajudar nesse trabalho de médio prazo, longo prazo do Cruzeiro. E muita gente perguntando do Fagner, né? Para explicar, o Fagner vem se recuperando bem, é o único jogador, vamos colocar assim, que está no departamento médico do Cruzeiro. Tem o Janderson, que tinha subido recentemente ao clube quando se machucou, ali no início do ano, estava compondo os elencos do time principal do Cruzeiro, mas aí o Fagner é uma situação que está evoluindo bem para que ele possa ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim, mas a resposta dessa questão de contratação aconteceu já no fim de semana. O garoto Cauã Moraes já chegou, já treinou, teve o nome publicado no BID e viajou para ser opção também para essa lateral direita do Cruzeiro, porque ontem o William saiu mancando. Na zona mista estávamos com a imagem, pelo jeito não é nada grave. O Kaique também deixou o campo, foi cãibra apenas, nada de preocupação nas laterais do Cruzeiro. Cirilo. Panzi, o que você me conta de mais uma enorme vitória do Cruzeiro? Cruzeiro invicto contra os times do G6 e é o vice-líder do Brasil, Edu. Ô Cirilo, falei mais cedo, falei ontem também depois do jogo, para mim foi a maior vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro até aqui, maior até do que as vitórias contra Flamengo e Palmeiras, por exemplo. E eu explico, porque contra Flamengo e Palmeiras o Cruzeiro foi melhor do que os dois. Foi melhor no jogo, mereceu a vitória, não que não tenha merecido ontem. Mas é que ontem o Bahia foi melhor que o Cruzeiro, boa parte do jogo, né? 70 minutos ali de superioridade do Bahia, ainda que não tivesse construído aquelas chances claríssimas, o Cássio tivesse sido o melhor jogador em campo, nada disso. Mas o controle do jogo ali, de ações, volume ofensivo, sempre foi do Bahia até os 32, 33 minutos, até o momento que o Leonardo Jardim começa a usar o banco, né? E aí foi a vitória do elenco, a vitória do individualismo também do Cruzeiro. Um time que a gente elogia tanto a coletividade, ontem ficou marcado pela individualidade do Arroio, do Gabigol, do Matheus Pereira, do próprio Sinisterra. Então foi um Cruzeiro diferente daquele que a gente estava acostumado e para mim foi a maior vitória, justamente por ter sido um jogo muito difícil, um adversário que valorizou demais essa vitória e o Cruzeiro foi lá na reta final, nos últimos 15 minutos, foi para cima, conseguiu uma virada espetacular, o jogo dos golaços e 2 golaços do Cruzeiro, não pela finalização do Sinisterra, mas pela jogada do Matheus Pereira, principalmente. E depois aquele chutaço de perna esquerda do Gabigol no ângulo, deixando o Cruzeiro na cola ali do Flamengo, à frente do Palmeiras novamente, jogando a pressão para cima dos adversários, que tem Copa Libertadores pela frente, tem uma semana cheia de jogos, enquanto o Cruzeiro tem uma semana cheia de recuperação e treinos. Eu acho que o calendário está favorável ao Cruzeiro e o Cruzeiro tem jogado muito bem. Ale Oliveira, uma vitória daquelas que pode ser lembrada lá na frente. Em caso de uma campanha de sucesso, o Cruzeiro ontem foi a Salvador e venceu, conseguiu um feito, né? Que muita gente, ou que ninguém, né? Conseguiu, que o Bahia estava invicto até aqui na temporada jogando em casa. É uma vitória para ser lembrada, viu, Ale? Boa noite. Muito boa noite, viu, Cirilo, companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. É verdade, né? Aliás, a campanha é espetacular, né? Tava lembrando aqui dos primeiros colocados, o Cruzeiro bateu em todo mundo, né? Porque bateu no Flamengo, bateu no Palmeiras, bateu no Mirassol, depois empatou lá. 2 vitórias contra esse bom time do Bahia, hein? Bom, nossa, e tava desfalcado. Desfalcado e bom time. Bateu no Botafogo, bateu no São Paulo, aqui empatou lá. Quer dizer, você pegar dos primeiros colocados, foi surra em todo mundo, né? Então é impressionante e ontem foi mais um dia desses. É curioso, né, que o Rogério Ceni deu uma declaração depois do jogo, falando que o Bahia foi melhor, mais ou menos na linha que disse o Edu, mas o pessoal não sabe o quanto o Cruzeiro se sente confortável quando o adversário fica mais com a bola, quando o adversário tenta penetrar, quando o adversário tem mais posse, né? E a gente teve alguns exemplos desses, por exemplo, o jogo contra o Palmeiras, que começou 2-0 já, né? E o Palmeiras ali rondando e tal, e o Cruzeiro se vira muito bem nessa circunstância também. Eu acabei de dar um exemplo disso, que
contra os primeiros colocados, a vantagem é enorme, né? E ontem foi um jogo da superação e de muita qualidade técnica, né? Que a gente viu em vários momentos do Matheus Pereira, do Gabigol. E no debate, se você me permitir assim, né? A gente vai discutir alguns pontos importantes. Como o Leonardo Jardim começou a fazer as mudanças, olhar para o banco de reservas mais cedo e quanto isso foi positivo para a equipe. Embora a gente tenha apanhado muito por defender essa tese. E também vai discutir um pouquinho a situação do Gabigol, que confirma tudo aquilo que a gente falou aqui, né? O Gabigol foi o cara que fez o gol da vitória ontem, um golaço, inclusive. É um dos personagens do resultado de ontem, com absoluta certeza. Teremos 1 hora de debate e, evidente, o jogo de ontem do Cruzeiro é um dos grandes assuntos daqui a pouquinho no debate entre 7 e 8 da noite no YouTube Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte. Também quero a opinião do Vinícius Andrade e como você enxerga a representatividade dessa vitória do Cruzeiro em uma campanha tão positiva. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Cirilo. Boa noite a todos que estão conosco na turma do Bate-Bola. Eu acredito que a vitória de ontem, ela entra para a galeria dos grandes resultados e grandes jogos do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Né? Todo mundo vai se lembrar das partidas contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Botafogo, mas a de ontem eu considero a vitória mais difícil porque foi a primeira que o Cruzeiro conseguiu de virada. Da turma ali do G6, o Cruzeiro venceu todo mundo e essa foi a primeira vez que o Cruzeiro venceu de virada num contexto complicado. O Bahia é um excelente mandante, tem um time muito bom, Jean Lucas fazendo uma partidaça, fez um golaço também, e o Cruzeiro, como a gente já falou aqui também, né, com o elenco sendo determinante para essa virada de ontem. Agora, tem 2 aspectos, Cirilo, que o Cruzeiro não perde, mesmo quando o time não é brilhante. O primeiro tempo ontem não foi brilhante e, na maior parte do jogo, o Bahia até conseguiu ter um certo domínio. Mas tem 2 características que o Cruzeiro ele sempre apresenta. Uma que é a competitividade, é impressionante o quanto os jogadores brigam, o quanto eles correm um pelos outros, e o quanto o Cruzeiro é organizado. Então a competitividade e a organização, isso o Cruzeiro nunca perde. Por isso que mesmo quando não é brilhante, é muito difícil de bater o Cruzeiro. Mas aí sim, na reta final do segundo tempo, o Cruzeiro foi brilhante, né? Com as peças que desequilibraram, com o Matheus Pereira, que não fez o gol, mas fez uma jogadaça pro gol do Sinisterra. E essa vitória é vitória de time que vai sim brigar pelo título. Ainda considero o Flamengo o favorito. O Palmeiras tem um trabalho mais encaixado, mais a longo prazo, não tem nem como comparar tempo de trabalho, mas eu acho que o recorte do campeonato está bem desenhado. Os 3 que brigam pelo título são Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro.